Uma noite que parecia tranquila se transformou no início de um pesadelo aterrorizante. O marido, cegado por sua amante, não hesitou em esbofetear cruelmente a sua esposa grávida. O choro abafado e o olhar de dor dela rasgaram o ambiente, mas ele não sabia que aquela bofetada seria o começo da ruína total de sua vida. O pai da jovem, um CEO poderoso, preparava em silêncio uma vingança que ninguém imaginava. Em um piscar de olhos, a honra, a carreira e até a liberdade daquele homem desmoronaram. De alguém arrogante que acreditava ter tudo em suas mãos, passou a ser um homem vazio, observado com fúria e desprezo por sua família e por toda a sociedade. A Praça do Carmo, em Olinda, respirava um ambiente de festa em plena primavera. Paula Costa, com sua barriga já evidente pela gravidez, caminhava devagar entre a multidão antes de se sentar em uma das mesas de café ao ar livre com seus pais. Seus olhos buscavam por Bruno Carvalho, seu marido, convencida de que aquele encontro familiar seria uma oportunidade para se sentir amparada. Sr. Fernando, sério, mas atento, observava tudo com a calma de quem enfrenta anos de negócios e decisões difíceis. Senhora Helena, por sua vez, mantinha-se perto da filha com um gesto de ternura que não disfarçava a preocupação por seu estado. Quando Bruno chegou, o fez com a elegância de sempre, terno impecável e telefone em mãos. Ele saudou rapidamente e se jogou na cadeira como se o encontro fosse um mero trâmite. Paula o olhou com esperança, esperando um sorriso caloroso, mas só obteve frases curtas e um contato distante. A conversa inicial girou em torno do bebê que estava a caminho. Paula tentava contagiar a todos com sua alegria, falando de nomes, do berço que imaginava para o quarto, dos passeios ao longo do rio Capibaribe. Seus pais a escutavam com carinho, orgulhosos de vê-la tão dedicada à maternidade. Bruno respondia com monossílabos, sem tirar os olhos do celular que vibrava insistentemente. Cada vez que ele olhava, Paula sentia uma pontada no coração. Não era novidade ele estar distraído, mas aquele brilho em seus olhos ao ler as mensagens a inquietava de uma maneira especial, como se um segredo obscuro estivesse se revelando. Sr. Fernando tentou manter a conversa, perguntando a Bruno sobre o trabalho. O genro falou de reuniões, de contratos, de números que pareciam lhe dar mais vida do que a própria família. Paula sorriu com paciência, convencida de que seu marido sempre havia sido assim, absorvido pelos negócios. Mas em seu interior agitava-se uma dúvida amarga. Senhora Helena a observava com atenção, notando como a filha fingia calma enquanto ocultava uma dor silenciosa. O contraste era evidente. Uma mulher grávida que sonhava com a unidade familiar e um homem que parecia ter a cabeça em outro lugar. Paula buscou novamente uma oportunidade para se aproximar de seu esposo. Propôs um passeio ao entardecer, juntos pela ponte histórica, como faziam os casais jovens que enchiam a cidade de risos. Bruno assentiu sem convicção, fixado na tela. Ela sentiu que o silêncio se tornava insuportável. Então se lembrou que seus pais estavam ali e decidiu guardar as perguntas para mais tarde. Não queria discutir no meio da praça, nem arruinar a tarde. No entanto, a inquietude não a abandonava. Estava instalada em seu peito como um espinho. O burburinho do lugar continuava, mas Paula mal o percebia. O que realmente enchia sua mente era a atitude de Bruno. Ele falava animadamente com um conhecido que havia passado para cumprimentá-lo, e nesse instante, sim, ele mostrou um sorriso amplo e sincero. Paula compreendeu que não era mais ela a causa de seus sorrisos. Sentiu um vazio que nunca havia sentido antes, como se o chão sob seus pés tivesse se tornado frágil.
Senhora Helena se inclinou em sua direção e lhe perguntou em voz baixa se estava bem. Paula respondeu com um gesto afirmativo, ocultando as lágrimas que ameaçavam sair. Enquanto a tarde avançava, a família terminou de compartilhar alguns pratos simples. Senhor Fernando pagou a conta com sua habitual cortesia e deixou uma gorjeta modesta. Paula recolheu suas coisas devagar, como se quisesse adiar o momento em que teria que voltar à solidão de sua casa com Bruno. Caminharam juntos até a saída da praça e, nesse trajeto, Paula buscou mais uma vez o rosto de seu marido. Ele lhe devolveu um olhar fugaz e voltou a perder-se na tela do telefone. Foi o suficiente para confirmar a suspeita que havia crescido dentro dela. A jovem futura mãe apertou os lábios para conter a dor. Seu coração, que até então batia com esperança, começou a se encher de perguntas. Sabia que não podia ignorar por mais tempo os indícios de distância e desinteresse. Sabia que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentar a verdade. Mas nesse momento escolheu se calar, abraçando a ilusão de que talvez tudo fosse um mal-entendido. Ela se agarrou a essa possibilidade como quem se agarra a um salva-vidas em meio a um mar escuro e agitado. Os pais de Paula se despediram com um abraço, desejando-lhe tranquilidade e lembrando que ela poderia sempre contar com eles. Paula sorriu agradecida, sentindo o calor dessa certeza. No entanto, assim que ficou a sós com Bruno, o sorriso desapareceu. O trajeto até sua casa transcorreu em um silêncio carregado de pensamentos, com a certeza de que a calma que aparentavam se desmoronaria muito em breve. Quem está te escrevendo a estas horas? E por que você sorri assim? Bruno Carvalho saiu do escritório ao cair da tarde com um cansaço que não era físico, mas mental. Caminhou pelas ruas de Olinda com passos rápidos, como se buscasse escapar de algo que o incomodava. Paula lhe havia falado durante o almoço sobre nomes para o bebê e de passeios em família, mas para ele aquelas palavras haviam soado distantes, quase como um eco apagado. A única coisa que realmente tinha presente era a lembrança das mensagens em seu telefone, a faísca que lhe devolvia a sensação de ser admirado. Essa lembrança o guiou sem pensar em um bar moderno perto da universidade, um lugar ao qual havia entrado por acaso umas semanas antes, e no qual havia encontrado uma presença inesperada. O local estava cheio de estudantes e professores que terminavam sua jornada. Havia risos, conversas rápidas e um burburinho constante que envolvia todo o ambiente. Bruno abriu caminho até o balcão. Ali estava Patrícia Vieira, uma jovem garçonete que o havia atendido na primeira vez e que desde então o cumprimentava como se guardasse um lugar para ele. Seu cabelo escuro caía sobre os ombros e seu sorriso parecia projetado para desarmar defesas. Quando o viu entrar, levantou o olhar com um brilho especial. Boa tarde, Bruno. Ela disse em um tom que combinava cortesia e cumplicidade. Ele respondeu com um leve gesto, mas em seu interior sentiu uma descarga de energia. Pediu uma taça de vinho e Patrícia a serviu com destreza. A conversa fluiu quase sem esforço. Ela perguntou como havia sido seu dia, e Bruno, que com Paula mal encontrava palavras, começou a falar de contratos, de reuniões e da importância de suas decisões na empresa. Patrícia o escutava com atenção exagerada, assentia a cada frase e acrescentava pequenos comentários que o faziam se sentir mais valioso. Um homem como o senhor merece ser reconhecido, ela disse em um momento, enquanto retirava taças do balcão. Bruno notou como aquelas palavras lhe ficaram gravadas. Paula, em sua casa, estaria preparando o jantar ou arrumando as roupinhas do bebê. Esse pensamento cruzou sua mente fugazmente, mas ele o afastou rápido. Ali, diante de Patrícia, ele não se sentia um marido ausente, nem um futuro pai distraído, mas um homem forte a quem alguém olhava com admiração. Ela falou de seus próprios sonhos, de como queria sair do bar
e encontrar um caminho diferente. O fez com voz suave, quase confidencial, e nessas frases, Bruno sentiu que havia um reflexo de si mesmo, uma busca compartilhada. A garçonete se inclinou um pouco mais e baixou a voz. Às vezes a vida em casa pode ser rotineira demais, não é verdade? Bruno sentiu um nó no estômago. Era como se ela tivesse lido seus pensamentos. Ele não respondeu de imediato, mas o sorriso de Patrícia o animou a se deixar levar. Comentou que ultimamente se sentia preso, que a pressão era enorme, que precisava adiar. Ela o olhou fixamente e disse com segurança: "Um homem como você não pode viver acorrentado a uma vida chata." Essa frase o atingiu mais do que qualquer discussão em casa. A taça se esvaziou e ele pediu outra. O tempo parecia avançar rápido. Patrícia se movia entre clientes, mas voltava sempre em sua direção com uma pergunta, um elogio, um olhar. Bruno sentia que cada gesto dela era um salva-vidas em um mar de monotonia. Quando ela lhe entregou a conta, deslizou discretamente um papel com seu número escrito. Ele o pegou sem pensar muito. Guardou-o no bolso como quem guarda um segredo. Nesse instante, compreendeu que não queria apagar aquela possibilidade, que algo em sua vida ia mudar. Enquanto isso, em casa, Paula jantava sozinha. Havia preparado um prato simples, com a esperança de compartilhá-lo, mas o assento vazio à sua frente confirmava o que já suspeitava. Bruno preferia estar em outro lugar. Não sabia onde, não sabia com quem. Mas a frieza de sua ausência era clara, um golpe silencioso. Ela levou uma mão ao ventre e prometeu em silêncio que cuidaria de seu filho com todas as suas forças, embora o pai parecesse cada vez mais distante. Bruno saiu do bar com passos seguros, com a sensação de ter recuperado algo que acreditava perdido. A cidade continuava vibrante, com estudantes comemorando e turistas percorrendo as ruas iluminadas. Guardou o papel de Patrícia como um talismã. Não pensou nas consequências, nem no rosto de Paula esperando por ele, nem no peso das promessas feitas. Só pensou na emoção do momento, nessa faísca que o fazia se sentir desejado. Caminhou pela cidade como se o futuro lhe pertencesse, convencido de que havia aberto uma porta para novas possibilidades. Não imaginava que por trás dessa mesma porta estava a semente de um conflito que terminaria por derrubar tudo o que havia construído. No bolso, o papel ardia como uma tentação impossível de ignorar. Bruno o apertou com os dedos e soube, sem querer admitir em voz alta, que não o apagaria nunca mais. Enquanto Olinda celebrava com fogos de artifício a chegada da primavera, no apartamento de Bruno Carvalho e Paula Costa, respirava-se uma tensão que nada tinha a ver com a alegria da cidade. Paula havia preparado um jantar simples, convencida de que compartilhar a mesa era uma maneira de manter vivo o vínculo que sentia cada vez mais frágil. Havia colocado os pratos com cuidado e tentava se mostrar animada, falando do bebê e das visitas ao médico. Suas palavras buscavam um eco em seu marido, mas cada frase rebatia contra o muro de sua indiferença. Bruno, sentado à sua frente, respondia com monossílabos, enquanto olhava de esguelha para o celular que vibrava repetidas vezes sobre a mesa. O sorriso que cada notificação lhe arrancava era uma faca invisível para Paula. Ela tentou desviar a atenção para o futuro. Disse que havia visto em uma loja do centro um berço de madeira clara, lindo para o quarto do bebê. Imaginou as primeiras noites, os primeiros choros e falou com ternura. Bruno mal levantou a vista. Sim, claro, ele respondeu. Paula engoliu em seco
e tentou não perder a calma. A raiva e a tristeza lutavam dentro dela, mas o instinto de proteger seu filho a empurrava a não se alterar demais. A voz de Patrícia, que ele havia escutado horas antes no bar, ressoava em sua cabeça como uma música proibida que o fazia esquecer onde estava. Paula observou aquele gesto ausente, a forma como seus dedos acariciavam a tela, como se ali estivesse a verdadeira vida. O silêncio se tornou insuportável. Então, com uma coragem que lhe nascia do desespero, perguntou diretamente: Bruno, a outra mulher? A pergunta caiu como um trovão no meio do quarto. Por um instante ele ficou imóvel, como se não houvesse esperado por aquela confrontação. Depois reagiu com brusquidão, deixou os talheres de lado e levantou a voz. Não invente coisas, Paula. Você está obcecada, ele disse com frieza. Ela sentiu as lágrimas lhe arderem nos olhos, mas não recuou. Não é obsessão, ela replicou. Você se distanciou, já não me olha. Sorri para esse telefone como nunca sorri para mim. Bruno bufou de impaciência e se levantou da cadeira. Caminhou pela sala com passos curtos, visivelmente irritado. Paula o seguiu com o olhar, tremendo, mas firme em sua necessidade de ouvir a verdade. O coração lhe batia no peito. A imagem das ruas iluminadas pela festa entrava pela janela, mas naquele lar a celebração não existia. Bruno se virou de repente e disse com raiva contida: Estou farto dos seus lamentos. Você não entende nada. Ela, com a voz quebrada, insistiu: Eu sou sua esposa, carregando seu filho em meu ventre. Merecemos sua sinceridade. O que está acontecendo? A tensão atingiu um ponto insuportável. O ruído distante dos foguetes acompanhava a discussão como um eco cruel. Paula deu um passo em sua direção, esperando um gesto de aproximação, um sinal mínimo de que ainda se importava. Mas a única coisa que recebeu foi uma frase que lhe partiu a alma. Não me fale de futuro. Eu nem sequer sei se ainda te amo, soltou Bruno com brutalidade. As palavras flutuaram no ar como um golpe impossível de desviar. Paula ficou paralisada, com o rosto desfigurado e as lágrimas transbordando. Sentiu que o chão desabava sob seus pés. O homem com quem havia sonhado uma vida juntos, o pai de seu filho, acabara de arrancar-lhe a esperança com uma frase impiedosa. Lá fora, os fogos de artifício pintavam o céu de cores, mas para ela a noite se tornou escura e silenciosa. Bruno pegou seu celular, guardou-o no bolso e se afastou para o quarto sem olhar para trás. Paula permaneceu de pé por alguns segundos, depois se deixou cair na cadeira, afundada em um choro que não pôde conter. Levou as mãos ao ventre, como se naquele gesto pudesse proteger seu filho da tristeza que a rasgava. A janta ficou intacta, os pratos frios sobre a mesa, testemunhas mudas de um amor que se estilhaçava. A mulher pensou em seus pais, na tranquilidade que havia sentido naquela mesma tarde ao compartilhar com eles na praça. Lembrou-se do olhar atento de sua mãe e do silêncio reflexivo de seu pai. Talvez logo ela tivesse que recorrer a eles, porque a batalha que enfrentava parecia dura demais para suportar sozinha. Fechou os olhos por um instante e desejou com todas as suas forças que Bruno repensasse, que aquelas palavras tivessem sido fruto da raiva e não da verdade. Mas o eco continuava ali, martelando sua mente. Eu nem sequer sei se ainda te amo. A noite avançou. O burburinho da cidade parecia celebrar algo que em seu coração não existia. Paula ficou sozinha diante da mesa, as lágrimas deslizando por suas bochechas, enquanto os brilhos dos fogos de artifício iluminavam as janelas como um cruel contraste com a escuridão de sua alma.
O aroma de café recém-moído enchia a pequena cafeteria onde Paula Costa havia se encontrado com sua mãe. Era uma manhã fresca e luminosa em Olinda, mas para ela o dia parecia apagado. A noite anterior havia chorado em silêncio, com as palavras cruéis de Bruno ainda ressoando em sua cabeça. Eu nem sequer sei se ainda te amo. Havia repetido essas frases em sua mente como um chicote, enquanto abraçava seu ventre para encontrar força na vida que crescia dentro dela. Senhora Helena a recebeu com um sorriso caloroso e um abraço prolongado. A olhou com atenção, como só uma mãe sabe fazer, e logo notou que algo não estava bem. Paula tentou disfarçar com frases curtas. Disse que estava cansada e que a gravidez a deixava sensível. Sua mãe não insistiu, preferiu escutar e amparar. Enquanto mexia lentamente o chocolate de sua xícara, Helena comentou anedotas de quando Paula era criança, tentando arrancar-lhe um sorriso. Paula a escutava, grata por essa ternura, mas em seus olhos havia um véu de tristeza impossível de ocultar. Sua mãe acariciou sua mão com suavidade e lhe disse que a família sempre estaria ao seu lado, acontecesse o que acontecesse. Paula baixou o olhar e assentiu em silêncio. Quis contar o ocorrido, confessar que Bruno a feria com sua frieza e suas ausências, mas se conteve. Não queria preocupar seus pais tão cedo. Em outro ponto da cidade, a poucas ruas dali, Bruno se deixava levar pela sedução de Patrícia Vieira. Havia passado a noite com a lembrança de seus lábios e aquela frase que o perseguia. Um homem como você não pode viver acorrentado. Encontrou-se com ela em um bar onde a música era suave e o ambiente relaxado. Patrícia o recebeu com um sorriso que prometia cumplicidade. Serviu-lhe uma taça de vinho e lhe perguntou com voz insinuante se ele havia pensado nela. Bruno, encorajado, respondeu que sim, que não tinha conseguido tirá-la de sua mente. Ela celebrou sua resposta com uma risada leve que o envolveu como um feitiço. Enquanto Paula tentava manter a calma diante de sua mãe, Bruno se afundava mais na ilusão que Patrícia lhe oferecia. Ela perguntou pela empresa, por suas ambições, pelo que sonhava além dos muros familiares. Bruno falou com entusiasmo, gabando-se de contratos, de negócios em andamento e de um futuro promissor. Patrícia o escutava como se cada palavra fosse um tesouro. Para ele, aquela atenção era um bálsamo que o fazia se sentir poderoso. Não pensou em Paula, nem no filho que estava a caminho. Só pensava no brilho daqueles olhos jovens que o olhavam com desejo. Na cafeteria, Dona Helena insistia que Paula devia descansar mais, que não podia carregar tudo sozinha. Paula sorriu levemente e disse que estava bem, mas sua voz soava fraca. Em seu interior, lutava contra a ideia de admitir a verdade. Perguntava-se até quando poderia se calar. Lembrou-se do rosto de Bruno, iluminado pelo celular, dos sorrisos que não eram para ela, e uma dor profunda lhe atravessava o peito. A gravidez a tornava mais vulnerável e ao mesmo tempo lhe dava uma força inesperada. Por seu filho, devia resistir, embora as noites fossem cada vez mais duras. Patrícia aproveitava cada minuto para semear dúvidas na mente de Bruno. Disse-lhe que um homem como ele merecia uma vida diferente, cheia de paixão e aventuras, não uma rotina chata. Ele a escutava fascinado. Cada palavra era uma confirmação do que queria ouvir. Quando ela roçou sua mão sobre o balcão, ele sentiu que já não havia como voltar atrás. Guardou seu número no celular e lhe prometeu que se veriam novamente. Patrícia sorriu satisfeita, sabendo que o tinha nas mãos. Paula terminou seu café e se despediu de sua mãe com um abraço longo. Não se atreveu a confessar nada ainda, mas em seu coração sabia que em breve não poderia mais se calar.
Sua mãe a acompanhou até a rua, colocou um lenço em seu pescoço e lhe lembrou que sempre estaria ali. Paula agradeceu esse gesto com lágrimas contidas. Caminhou lentamente em direção à sua casa, com a determinação de enfrentar a tempestade que pressentia como inevitável. Bruno, por sua vez, saiu do bar com o rosto iluminado. Sentia que havia encontrado um novo ar, uma emoção que lhe devolvia a vitalidade. Não imaginava o abismo que estava abrindo com cada passo. Caminhou convencido de que dominava a situação, enquanto em seu bolso o contato de Patrícia brilhava como um segredo perigoso. Helena acariciou a mão de Paula e sussurrou com doçura que a família sempre estaria ali para ela. Paula apertou a xícara entre as mãos, duvidando se devia confessar a verdade. A primavera enchia as ruas de Olinda com flores e canções, mas no apartamento de Paula Costa e Bruno Carvalho, o ar se tornava espesso. Era domingo à tarde e a cidade soava a violões de rua e risos de crianças, enquanto no lar reinava um silêncio tenso. Paula estava há horas pensando no que ia dizer. Havia decidido que não podia mais se calar. Seu coração batia forte, mas também com convicção. Estava cansada de ver como Bruno se refugiava em seu telefone e como suas palavras se reduziam a respostas frias. Quando ele entrou na sala, ela se ergueu na cadeira e o olhou de frente. Bruno havia passado o dia distante, trancado em seus próprios pensamentos. Tirou o casaco com um gesto brusco e se jogou no sofá, como se tudo ao seu redor o incomodasse. Paula o observava com uma mistura de medo e determinação. Havia preparado cuidadosamente a conversa em sua mente, sabendo que poderia desencadear um conflito. O momento chegou quando o viu deslizar novamente o dedo pela tela do celular, sorrindo com aquela expressão que já não pertencia a ela. Com voz firme, Paula quebrou o silêncio. "Bruno, temos que conversar." Ele levantou a vista, irritado, como se a tivessem interrompido de algo mais importante. "Sobre o quê?" perguntou, sem interesse. Ela engoliu em seco e pronunciou as palavras que vinha acumulando por dias. "A outra mulher?" A pergunta o sacudiu. Por um instante ficou em silêncio, mas logo reagiu com fúria. Levantou-se de repente e a acusou de estar imaginando coisas, de ser ciumenta sem motivo. Paula não recuou. "Estou grávida do seu filho, mereço a verdade", disse com a voz quebrada, mas firme. Bruno começou a caminhar pela sala, murmurando frases carregadas de raiva. "Você não tem provas, está inventando, sempre exagera." Paula o seguiu com os olhos, sentindo que cada palavra era uma adaga. Não se tratava apenas de provas, mas da frieza que o havia transformado, da distância que já não podia ocultar. "Não seja covarde", ela acrescentou. "Você não é o mesmo. Não me olha. Sorri para esse telefone como nunca sorri para mim." A acusação o deteve por alguns segundos, mas em vez de responder com sinceridade, ele explodiu com mais violência verbal. O ambiente se tornou irrespirável. Paula se levantou e o encarou com lágrimas nos olhos. "Por que você está fazendo isso comigo? Por que escolhe mentiras em vez de olhar para o que temos aqui?" Tocou seu ventre com ambas as mãos, lembrando-lhe que não estava sozinha, que dentro dela havia uma vida que também era dele. Bruno a olhou com uma mistura de raiva e confusão. Bateu na mesa com força, e o barulho ecoou por todo o apartamento. "Não suporto suas cenas", gritou. Nesse momento, o celular dele vibrou sobre a mesa. A tela se acendeu e mostrou um nome. Paula ouviu claramente: Patrícia. O silêncio se tornou ainda mais pesado. Bruno se aproximou imediatamente para pegar o aparelho, mas já era tarde. Paula havia lido o suficiente. O rosto dela empalideceu, e embora as lágrimas rolassem por suas bochechas, seus olhos transmitiam uma dignidade que ele não esperava. "Agora sim eu entendo", ela murmurou com amargura. Bruno tentou se justificar. Balbuciou desculpas sobre negócios, sobre uma simples amizade.
Paula não o escutava. Sentia que a ferida era profunda demais. A certeza havia caído sobre ela como uma pedra. O homem que devia protegê-la e acompanhá-la no momento mais frágil de sua vida estava entregando seus sorrisos a outra. Não podia perdoá-lo naquele instante e tampouco podia se calar. A discussão se tornou ainda mais amarga, com lamentos e acusações lançadas de um lado para o outro. O clímax chegou quando Bruno, fora de si, gritou que estava cansado de tudo, que a rotina o asfixiava. Paula tremia, mas não se moveu. Ficou de pé, com o olhar fixo nele, com a força de uma mãe que defende seu filho mesmo antes de ele nascer. Suas lágrimas caíam sem parar, mas sua voz saiu clara. Você não me destruirá, Bruno. Eu não permitirei. A tarde na cidade seguia seu curso. Os sons do festival chegavam até a janela, mas dentro daquele apartamento, tudo havia se quebrado. Paula sentiu que uma etapa de sua vida terminava, embora ainda não soubesse que passos dar. Entendia que a verdade já não podia se ocultar mais. A música do festival ressoava nas ruas de Olinda com tambores e vozes. Mas no apartamento de Paula Costa e Bruno Carvalho, o ambiente era opressivo. Os brilhos de cores entravam pela janela e desenhavam sombras na parede, um contraste cruel com a discussão que se intensificava dentro. Paula havia reunido forças depois de descobrir as mensagens de Patrícia e se plantou diante de seu marido. Com voz trêmula, mas decidida, repetiu a pergunta que já não podia evitar. Bruno, diga-me a verdade. O que significam essas mensagens? Quem é Patrícia para você? O silêncio inicial foi mais doloroso do que qualquer resposta. Bruno caminhava de um lado para o outro, com o celular em mãos como se fosse uma arma que devia proteger. Seu rosto estava desfigurado. A raiva brotava em cada gesto. Você não tem direito de mexer no que é meu! Gritou com voz rouca. Paula recuou um passo, mas não baixou o olhar. Eu sou sua esposa e carrego seu filho dentro de mim. Tenho o direito de saber por que sorri com outra enquanto me nega até uma palavra de carinho. Suas lágrimas se misturavam com a força de sua voz, criando um contraste entre vulnerabilidade e coragem. Ele se aproximou com passos pesados e a olhou com fúria. Você está paranoica, está me asfixiando. A mão de Bruno se elevou com brusquidão, e antes que Paula pudesse reagir, a bofetada explodiu em sua bochecha com um ruído seco. Ela perdeu o equilíbrio e caiu no chão, levando instintivamente as mãos ao ventre para proteger o bebê. O eco do golpe ficou suspenso no ar por alguns segundos que pareceram eternos. Paula chorou com um soluço dilacerante, não tanto pela dor física, mas pela humilhação de ser agredida pelo homem a quem havia entregue sua confiança. Bruno respirava agitado, como se a violência o tivesse deixado um vazio imediato. Em vez de ajudá-la, pegou o telefone que vibrava de novo com o nome de Patrícia na tela. Atendeu com voz acelerada e sem olhar para Paula. Sim, já estou saindo. Me espere. Caminhou em direção à porta com passos firmes, como se tudo o que havia acontecido não tivesse importância. Paula o observou do chão, incrédula diante de tanta frieza. Escutou a porta bater e o eco de seus passos se afastando pela escadaria. O silêncio que se seguiu foi mais cruel do que os gritos anteriores. Paula permaneceu alguns segundos no chão, tremendo, acariciando seu rosto enrubescido e abraçando seu ventre. O medo se misturava com uma determinação inesperada. Compreendeu que não podia continuar sozinha naquela luta, que havia chegado o momento de buscar refúgio em quem de verdade a amava. Levantou-se lentamente, secou suas lágrimas com a manga e pegou um casaco leve. Com as mãos trêmulas, guardou as chaves e saiu do apartamento. A cidade celebrava, alheia à sua dor. As luzes do festival se refletiam nos balcões. As pessoas riam e dançavam nas ruas. Os vendedores ofereciam doces e vinho.
Paula caminhou entre a multidão com a cabeça baixa, sentindo que cada passo era um esforço monumental. Algumas pessoas a olhavam sem entender por que aquela jovem grávida chorava em silêncio no meio da festa. Não parou. Seus pés a guiaram de maneira instintiva em direção à casa de sua família, onde sempre havia encontrado consolo. Quando chegou à porta, suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu tocar a campainha. O portão se abriu e apareceu o Sr. Fernando, seu pai, vestido com roupas de casa e expressão serena. Ao vê-la, essa serenidade se transformou em uma mistura de surpresa e angústia. Paula mal pôde pronunciar uma palavra antes de desabar em seus braços. Papai. O rosto de Fernando se endureceu ao notar a marca vermelha na bochecha de sua filha. A segurou com firmeza e a conduziu para dentro. Senhora Helena chegou correndo ao escutar o choro e envolveu Paula em um abraço carregado de ternura. Entre soluços, Paula explicou o ocorrido. Falou das mensagens, dos sorrisos que já não eram para ela, da bofetada que havia sentido como uma ruptura definitiva. Cada palavra caía como chumbo no coração de seus pais. Helena chorava com ela, acariciando seus cabelos, lembrando-lhe que não estava sozinha. Fernando, por sua vez, permanecia em silêncio, com o olhar fixo em um ponto distante, como quem prepara uma decisão irrevogável. Quando Paula terminou seu relato, seu pai respirou fundo e falou com voz grave. Isso não ficará assim, minha filha. O peso dessa promessa se instalou no quarto. Paula, ainda trêmula, sentiu pela primeira vez em semanas uma faísca de alívio. Não porque a ferida houvesse cicatrizado, mas porque sabia que não teria que enfrentar sozinha o monstro em que seu marido havia se transformado. Fernando a ajudou a se sentar, pediu que ela descansasse e lhe assegurou que ele se encarregaria de tudo. Helena lhe trouxe um copo de água e se sentou ao seu lado, sem soltar sua mão. No silêncio da casa, escutavam-se os ecos distantes da festa. Para Paula, aquela música já não significava celebração, mas o lembrete de que mesmo em meio ao barulho mais alegre, pode se esconder uma dor insuportável. Olhou para seus pais e compreendeu que neles estava sua verdadeira força. Nesse instante, decidiu que o que havia começado como um casamento cheio de promessas já não podia continuar. Sua prioridade seria proteger seu filho e reconstruir sua vida com o apoio de sua família. A marca em sua bochecha ainda ardia, mas mais ardia a lembrança da frieza de Bruno. Sabia que não seria fácil esquecer, mas também entendia que cada ferida podia se transformar em um novo impulso. Fechou os olhos e descansou a cabeça no ombro de sua mãe, escutando a respiração pausada de seu pai. O mundo continuava lá fora com suas luzes e canções, mas dentro daquela casa havia se acendido uma chama de resistência. Paula soube que a bofetada não era o fim de sua história, mas o início de um caminho em direção à verdade e à força que sempre havia estado em sua família. Sr. Fernando, com voz firme, repetiu mais uma vez o que Paula guardaria em sua memória como um juramento. Isso não ficará assim, minha filha. As badaladas da igreja de Olinda ressoavam anunciando a missa da tarde, mas no escritório de Sr. Fernando reinava um silêncio denso. O empresário havia passado a manhã repassando documentos com ar grave. Em sua frente, Paula permanecia sentada, com a bochecha ainda enrubescida pela bofetada que havia recebido dias antes. Senhora Helena a acompanhava, segurando sua mão com ternura. Fernando, que poucas vezes mostrava sua ira, tinha os olhos acesos por uma determinação férrea. Havia escutado o relato de sua filha em cada detalhe e agora sabia que devia agir.
O pai não perguntou mais. Não quis mexer nas feridas de Paula. O que fez foi chamar seu assistente de confiança, um homem discreto que havia trabalhado para ele por anos. Entregou-lhe um conjunto de pastas e lhe deu instruções claras. Preciso que você revise todos os movimentos financeiros de Bruno Carvalho. Quero saber no que ele gasta, com quem ele se reúne, a quem ele beneficia. Procure qualquer coisa que não seja clara. O assistente assentiu sem fazer perguntas. Compreendia a seriedade da tarefa. Paula o observava com uma mistura de alívio e medo. Jamais havia visto seu pai tão decidido. Enquanto o assistente saía com os documentos, Fernando se aproximou de sua filha. Acariciou a bochecha dela com a mesma delicadeza de quando era criança e disse com voz firme: "Ninguém levanta a mão contra uma costa e fica impune." Paula se pôs a chorar, não por tristeza, mas pela certeza de que finalmente alguém estava do seu lado. Senhora Helena também se emocionou, grata por ver como Fernando punha sua força a serviço de sua família. A promessa que ele havia feito na noite anterior começava a tomar forma. Horas depois, o assistente retornou com informações que confirmavam as suspeitas. Havia transferências suspeitas, pagamentos realizados em nome de Patrícia Vieira, uma jovem garçonete sem histórico financeiro que, de repente, recebia dinheiro de contas vinculadas a Bruno. A descoberta caiu como um raio na sala. Fernando franziu a testa e pegou os papéis com calma contida. Paula, ao escutá-lo, sentiu que a raiva se misturava com a tristeza. A traição já não era apenas emocional, agora também era tangível, com números e nomes. Fernando não levantou a voz. Não era seu estilo, mas falou com a firmeza de um homem que sabe que chegou o momento de agir. Paula, você não está sozinha. Isto não é sua culpa. O que esse homem fez, ele vai pagar. Paula o olhou com olhos enrubescidos, agradecida por aquela proteção que tanto necessitava. Em seu interior sentia medo, porque sabia que Bruno era orgulhoso e podia reagir com violência, mas também experimentava uma paz nova. Tinha sua família como escudo. A tarde foi avançando. Olinda seguia sua rotina com turistas nas ruas e jovens nas mesas dos bares. Mas na Casa Costa se preparava uma decisão. Fernando delineava um plano em silêncio. Não bastava com reclamar em privado. Devia expor a verdade de Bruno em público diante de todos, onde a traição não pudesse se ocultar. Sabia que em poucos dias haveria um evento empresarial na Praça do Carmo e que essa seria a ocasião perfeita para abrir os olhos de todos. Dona Helena acompanhou Paula para descansar. A jovem mãe se deitou na cama de seu antigo quarto e fechou os olhos. Podia escutar de longe a voz de seu pai dando ordens. O sussurro do assistente confirmando tarefas. O eco da justiça se aproximando. Pela primeira vez em muito tempo, Paula se permitiu respirar com algo de calma. O medo continuava ali, mas ela não estava sozinha. O clímax chegou quando Fernando, com os documentos em mãos, voltou a olhar para sua filha. A marca em seu rosto era um lembrete da dor, mas também a faísca que acendia a luta. Isto não ficará nas sombras, ele disse com voz grave. O enfrentaremos onde todos possam ver. Paula assentiu, compreendendo que o caminho não seria fácil, mas que finalmente havia esperança. Naquela noite, enquanto as luzes da cidade se apagavam lentamente, o juramento de Sr. Fernando ressoava em cada canto da casa. Paula se abraçou à ideia de que, apesar das feridas, sua família era mais forte do que a mentira e a violência. O futuro estava por ser decidido.
e embora a batalha ainda não tivesse começado, já se pressentia que o desfecho mudaria suas vidas para sempre. Enquanto Paula descansava na casa de seus pais com o rosto ainda marcado pela tristeza, em outro ponto de Olinda, Bruno Carvalho se sentia invencível. Havia combinado um jantar com Patrícia Vieira, convencido de que aquela mulher representava a liberdade que tanto proclamava. O restaurante escolhido estava perto do rio Capibaribe, um lugar discreto onde podia se exibir sem medo de interrupções. Quando Patrícia chegou, o saudou com um sorriso que parecia feito para ele. Bruno a contemplou com orgulho, como se estivesse mostrando ao mundo seu novo triunfo. Durante o jantar, falou com entusiasmo de seus negócios, de como logo tomaria o controle absoluto da empresa Costa e do quão pouco se importava com as opiniões dos outros. Patrícia o escutava, inclinando-se em sua direção, brincando com cada palavra. Bruno desfrutava daquela atenção, um contraste abismal com o silêncio que encontrava em casa. Para ele, aquela admiração era combustível. Não se importava com a traição, nem com o dano que havia causado a Paula. Só pensava no presente, na taça de vinho que tinha à sua frente e no brilho nos olhos da mulher que o adulava. Patrícia, com habilidade, levou a conversa para o que realmente lhe interessava. Perguntou com voz suave o que aconteceria com a herança de Paula, com as ações que ela tinha na empresa familiar. Bruno, animado pelo vinho e pelo desejo de impressionar, respondeu sem pensar demais. Tudo acabará sendo meu, disse com arrogância. Ela fingiu surpresa, mas por dentro celebrava o terreno ganho. O animou a continuar falando, o encheu de elogios e com cada frase o enredava mais em seu jogo. Paula, ao mesmo tempo, lembrava-se em silêncio das palavras de seu pai. Você não está sozinha. Suas mãos descansavam sobre seu ventre e essa certeza lhe dava forças. Não sabia o que Bruno fazia naquele instante, mas pressentia que sua distância tinha rosto e nome. Em seu coração doía a traição, mas também nascia uma convicção nova. Não ia permitir que a mentira a destruísse. A noite de Bruno com Patrícia continuou com mais taças de vinho e confissões imprudentes. Ele falou de como Paula era fraca, de como não tinha caráter para comandar nada e de como logo ele se livraria de sua sombra. Patrícia sorriu com frieza. Então você não precisa de Paula em seu caminho, disse com voz baixa, quase um sussurro carregado de veneno. Bruno a olhou. Hesitou apenas um segundo, mas depois riu com despreocupação. Claro que não, respondeu. Naquela risada se escondia a cegueira de um homem que acreditava dominar tudo. Não se dava conta de que suas palavras eram facas que logo se virariam contra ele. Enquanto isso, Patrícia apertou suavemente sua mão sobre a mesa, selando um pacto silencioso. A ambição de ambos havia se unido. E cada passo os aproximava mais do desastre. O clímax da noite chegou quando Patrícia, após um brinde, olhou Bruno fixamente e pronunciou uma frase que ficaria gravada. Então, só falta você se livrar do seu passado. Paula e sua família não são mais do que um obstáculo. Bruno, embaçado pelo álcool e pelo ego, não compreendeu totalmente o alcance daquelas palavras. As tomou como um simples comentário, mas a sombra da traição já pairava sobre ele. O jantar terminou entre risos e promessas de futuros encontros. Bruno saiu do restaurante com a sensação de ter conquistado algo importante, enquanto Olinda continuava vibrante sob as luzes noturnas. Em seu bolso guardava o número de Patrícia e em sua mente o espejismo de um futuro que acreditava assegurado. No entanto, longe dali, na casa dos Costa, Sr. Fernando revisava os documentos que o incriminavam e planejava o modo de expô-lo diante de todos. Paula dormia com lágrimas secas no rosto, sem saber que o desfecho se aproximava. A cidade, alheia à tempestade, continuava comemorando,
mas as peças já estavam colocadas para que a verdade viesse à tona. Bruno bebeu o último gole de vinho sem suspeitar que a queda já havia começado. A Praça do Carmo estava cheia de luzes e de vozes. Era a noite do evento empresarial mais esperado do ano, e todos os sócios, investidores e vizinhos compareciam com entusiasmo. No centro do palco, Bruno Carvalho se preparava para fazer seu discurso, convencido de que aquela era sua oportunidade definitiva para se mostrar como o novo rosto do poder. Vestia-se com elegância e caminhava com segurança, embora por dentro arrastasse o orgulho inflado pelas noites com Patrícia. Não havia lugar para dúvidas em sua mente. Acreditava que o futuro lhe pertencia. Entre o público, Paula Costa observava com o rosto sereno, acompanhada por seus pais. Havia decidido estar ali, não para apoiar Bruno, mas para presenciar o momento em que a verdade seria revelada. Senhor Fernando se mantinha firme, com um envelope de documentos debaixo do braço. Senhora Helena, de pé ao lado de sua filha, lhe acariciava a mão em um gesto silencioso de apoio. Todos esperavam o instante preciso. Bruno subiu ao palco e pegou o microfone com ar solene. Senhoras e senhores, ele disse, hoje celebramos um novo começo para nossa empresa. Falou de contratos, de projetos, de investimentos futuros. Cada palavra estava cheia de autossuficiência, como se já não precisasse de ninguém. Sorria com segurança, convencido de que a multidão o aplaudia de coração. Patrícia, sentada entre os convidados, o olhava com orgulho, sabendo que sua influência o havia levado até ali. Paula sentia um nó no estômago ao escutar a voz de seu esposo. Lembrava-se de cada desprezo, de cada mentira e da bofetada que ainda doía em sua memória. Mas não desmoronou. Sabia que logo chegaria o momento em que a verdade viria à tona. Olhou para seu pai e ele lhe devolveu um olhar firme, como quem anuncia que o golpe final se aproxima. Quando Bruno terminou seu discurso e as pessoas aplaudiram, Senhor Fernando deu um passo à frente. Caminhou em direção ao palco com passos seguros. Bruno o observou, surpreso, tentando sorrir. Mas aquele sorriso se desfez ao ver a seriedade nos olhos de seu sogro. Senhor Fernando pediu a palavra e o público, intrigado, fez silêncio. Senhores, ele começou com voz grave. O que acabam de escutar é apenas uma fachada. Aqui tenho provas de que Bruno Carvalho não apenas enganou nos negócios, desviando dinheiro para contas indevidas, mas que também traiu o mais sagrado. Ele apontou para Paula, cuja bochecha parecia ainda marcada pela lembrança da violência. Bruno empalideceu e tentou intervir, mas Fernando levantou a mão para silenciá-lo. O burburinho do público cresceu imediatamente. Alguns convidados trocaram olhares de indignação. Outros pegaram seus celulares para registrar o que estava a acontecer. Fernando abriu a pasta e mostrou as transferências, as assinaturas, os registros, documentos que provavam que Bruno havia utilizado fundos para favorecer Patrícia Vieira, sua amante. As câmeras captaram o rosto atônito de Patrícia, que não esperava ser nomeada em público. O clímax chegou quando Fernando pronunciou as palavras que fizeram a praça retumbar. Não apenas é um homem que rouba, é um homem que levantou a mão contra minha filha grávida. O silêncio se quebrou com exclamações de horror. Paula, ao escutar a verdade na voz de seu pai, sentiu uma mistura de dor e libertação. Pela primeira vez, não era ela quem carregava a dor sozinha. Agora, todos sabiam quem Bruno Carvalho realmente era. O público começou a murmurar com indignação. Alguns desviaram o olhar de Bruno, outros o apontaram com desprezo. Patrícia, envergonhada, deu um passo para trás, tentando sair da cena. Bruno,
Com o rosto desfigurado, tentou recuperar o controle. "Isto é uma mentira!" gritou, mas sua voz se perdeu no mar de desaprovação. Ninguém mais acreditava nele. As câmeras da imprensa capturaram cada instante. O prestígio de Bruno desmoronava diante de toda a cidade. Sr. Fernando fechou a pasta com calma e olhou para os presentes. "Olinda merece líderes honestos, não farsantes que destroem famílias." A multidão respondeu com aplausos. Paula, com lágrimas nos olhos, sustentou o olhar em seu marido pela última vez. Já não havia medo em seu interior, apenas a certeza de que a justiça se havia levantado. A cena terminou com Bruno de pé, paralisado, enquanto a multidão o rodeava com murmúrios de desprezo. Patrícia desaparecia entre a gente, e Sr. Fernando se voltava para sua filha para levá-la de volta para casa. A Praça do Carmo, testemunha de tantas celebrações, havia se tornado naquela noite o palco de uma verdade impossível de ocultar. A queda de Bruno Carvalho era já um fato irreversível. A Praça do Carmo ainda guardava o eco do escândalo vivido na noite anterior. Bruno Carvalho havia ficado sozinho entre as sombras, com a reputação destruída e o desprezo de todos. Paula Costa, por sua vez, acordou na casa de seus pais com uma paz nova. Havia dormido pouco, mas pela primeira vez em muito tempo se levantou sem sentir medo. Sua bochecha já não ardia como antes, e em seu coração havia um suspiro de alívio. Sabia que a batalha não havia sido fácil, mas finalmente podia respirar ao lado daqueles que nunca a abandonariam. Naquela tarde, a família se reuniu no pátio da casa, um espaço íntimo onde o sussurro das conversas trazia consolo. Sr. Fernando presidia a mesa com a serenidade de quem cumpriu uma promessa. Sra. Helena servia os pratos com doçura, atenta a cada detalhe de sua filha. Paula, sentada entre eles, acariciava seu ventre com ternura, pensando no filho que estava por nascer. Não precisava de discursos solenes para entender que aquele era o verdadeiro triunfo. Estava cercada de amor, o único alicerce capaz de a sustentar. Durante a refeição, Paula falou com franqueza. Disse que o caminho à sua frente não seria fácil, que ainda sentia a ferida aberta, mas que estava disposta a começar de novo. Helena lhe respondeu com palavras simples, lembrando que nenhuma ferida é eterna quando é curada com carinho. Fernando acrescentou com voz firme que o mais importante era lembrar sempre o valor da família. A vida pode tirar tudo, exceto o vínculo que une aqueles que se apoiam de verdade. Enquanto isso, em um canto escuro da cidade, Bruno vagava sem rumo. Havia perdido a empresa, o respeito e a confiança de todos. Patrícia o havia abandonado sem pensar 2 vezes. Seus amigos de negócios já não atendiam suas ligações. Caminhava com o rosto desfigurado, repetindo em sua mente as imagens da Praça do Carmo. Cada vez que fechava os olhos, escutava os murmúrios, os aplausos para Sr. Fernando e o desprezo em sua direção. Em um sussurro amargo, reconhecia a verdade. Havia perdido tudo por uma única mão levantada. Paula, em contraste, encontrava força no essencial. Sua mãe lhe contou anedotas de quando ela era criança, histórias de resiliência que serviam como exemplo. Seu pai, mais reservado, a observava com orgulho silencioso. Sabia que sua filha havia sofrido, mas também que havia demonstrado uma força admirável. Aquele almoço em família não era apenas um gesto cotidiano. Era a confirmação de que Paula não estava quebrada. Estava mais forte, sustentada pelo amor verdadeiro. Ao cair da noite, Paula saiu à varanda e respirou o ar fresco de Olinda. A cidade continuava viva,
com seu burburinho e suas luzes, mas em seu interior tudo havia se acalmado. Fechou os olhos e pensou no futuro. Imaginou seu filho crescendo entre jogos e abraços, cercado pela segurança que ela havia recuperado. Não seria fácil, ela sabia. Havia cicatrizes que demorariam a fechar, mas nesse momento compreendeu que a dor não definia seu destino. A esperança o fazia. O clímax íntimo daquele dia chegou quando o Sr. Fernando se aproximou dela e pôs uma mão firme em seu ombro. A olhou nos olhos e disse com calma: "Filha, lembre-se sempre que a família é a única coisa que nunca te falha." Paula o abraçou com força, grata, e nesse gesto se sentiu renovada. Não era apenas uma filha que recebia consolo, era uma mãe que aprendia a transmitir força. Bruno, por sua vez, se encontrou sentado em um banco solitário, olhando a escuridão sem rumo. Sussurrou com voz quebrada o que já sabia, mas não queria admitir. "Eu perdi tudo por uma única mão levantada." Essa frase se tornou sua condenação, a conclusão amarga de uma vida que havia desprezado o essencial. Ninguém o escutava, porque já ninguém estava disposto a acompanhá-lo. O último olhar de Paula naquela noite foi em direção ao céu. Com um sorriso sereno, acariciou seu ventre e prometeu a si mesma que seu filho cresceria cercado de dignidade e amor. Havia aprendido que a força verdadeira não está nos negócios nem nas aparências. Está na família, nos braços que nunca se soltam, na voz de um pai que promete justiça e na ternura de uma mãe que sempre cuida. E com essa certeza, Paula se preparou para o futuro com a cabeça erguida e o coração em paz. A última imagem que fica gravada na memória é a de uma mulher que, depois de tanta dor, consegue sorrir enquanto acaricia seu ventre. O silêncio da noite se mistura com a certeza de haver recuperado a calma e a dignidade. Não se trata de uma vitória barulhenta nem de um castigo estrondoso, mas da serena recuperação do que realmente importa. O calor da família, a força dos pais que protegem e a esperança de um novo começo. Em contraste, a solidão amarga daquele que perdeu tudo por sua soberba nos lembra como uma única ação pode marcar para sempre o destino de uma vida. Desta história se depreende um aprendizado profundo. O amor verdadeiro não se mede em palavras vazias nem em promessas quebradas, mas em gestos cotidianos de apoio e fidelidade. O erro humano, embora possa ser devastador, sempre abre uma porta à reflexão e ao arrependimento. A família, com seu refúgio silencioso e firme, se torna esse farol que nos guia mesmo quando a escuridão parece total, como a brasa que permanece acesa sob a cinza. A ternura de um lar pode voltar a dar luz e calor no momento menos esperado. No final, o que constrói uma vida não são os triunfos efêmeros, mas a capacidade de pedir perdão, de se levantar e de voltar a confiar em quem nunca nos abandona. Talvez você, que escuta ou lê estas palavras, se lembre de instantes de sua própria vida em que a família foi refúgio ou em que o perdão transformou uma ferida em força. Talvez esta história o convide a valorizar novamente essas mãos próximas que sempre estiveram ali, mesmo nos dias mais silenciosos. Dedique um momento para refletir sobre o presente da companhia e da paciência, sobre esse amor que não busca reconhecimento, mas sustenta tudo o mais. E se este relato tocou alguma corda de seu coração, compartilhe-o, porque às vezes basta uma voz amiga para que outros se lembrem de que nunca é tarde para reparar o passado e abraçar o poder sereno da família. Se a história de Paula te inspirou, se a sua luta por dignidade e justiça te deu esperança, clique no botão gostar, agora mesmo. E me diga nos comentários: qual foi o momento mais impactante para você? A bofetada, o discurso na praça ou o final que ela construiu com sua família? Não perca mais histórias como esta.
Inscreva-se e ative o sino de notificação para que você não perca nenhum novo vídeo.